conseguir, já fiz a solicitação aqui dentro do sistema para desligar os microfones e a... Professora, você ficou no mudo. Aí, ele me mutou. Socorro. Voltei. Ô, gente, desculpa, mas o Teams me mutou aqui. Então, deixa eu falar com vocês. Somos 112 pessoas com possíveis abertura de câmeras, além, né, dos áudios. Cuidado, meu povo, já tivemos situações bem complicadas aqui, tá bom? Não desiste, não, gente. Nós estamos aqui com vocês, estamos aqui batalhando. Epa, ele já tentou compartilhar uma coisa errada aqui. Ai, meu povo, difícil demais. Isso mesmo, Isaete, faz isso, amigo. E já vimos coisas aqui que não gostaríamos de ver. Deixa eu parar essa compartilhação. Ô, Teams abençoado, me ajuda, meu filho. Quinta-feira, né, gente? Último horário, o Teams tem que cooperar com a gente. Se eu ficar muda, vocês coloquem aqui, por favor, no chat, tá? Não tem código, Isadora, pode ficar tranquila. Ai, até agora não gerou, meu povo. Kelly, você pode verificar no seu polo, tá? Se tem, porque tem essa disciplina em outros horários e outros dias, tá bom? Tá carregando. Aí, Kelly, você tem que verificar com o polo se tem a disponibilidade, tá? Para você entrar. Boa noite, Rui, seja bem-vindo. Não tem código, tá, meu anjo? Então, agora foi. Vamos iniciar, turma. Então, turma, sejam bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Flávia Mariama, né? Aqui no Teams eu sou a Flávia França, tá? Mas normalmente as pessoas me chamam de Mariama, tá? Acho que por ser um nome diferente. Só para resumir um pouquinho, eu iniciei minha graduação de administração aos 17 anos, depois fiz uma pós em gestão estratégica de pessoas, eu devia ter mais ou menos uns 21 anos. E fui me apaixonando por outras áreas, entrei no serviço público, no setor de saúde, fiz alguns outros cursos, fiz algumas pós-graduações e finalizei recentemente uma licenciatura em Educação Especial, uma pós em Educação de Jovens e Adultos e uma pós em Pedagogia Hospitalar e Carcerária, tá? Vou estar aqui com vocês aqui no chat, junto com a professora Camila, precisando, é só me chamar. Pessoal, a título de curiosidade, eu sempre trago um texto, uma música, alguma coisa assim. Espera aí, pessoal. Alguém tomou controle aqui da minha apresentação, voltei. Então, pessoal, tá aqui, ó. Eu trouxe para vocês a Mary Amanda. Não, não tem código de presença, tá? A Mary Bethune, ela é considerada a primeira dama da luta antirracista nos Estados Unidos. E ela tinha um sonho que era de aprender a ler e escrever. E aos 12 anos, ela conseguiu que um patrão dela ensinasse a ela a ler e a escrever. E esse sonho virou uma escola, né, para negros. Ela levou educação para lugares bem inóspitos nos Estados Unidos e levou para as prisões. Ela formou professoras e essa escola, essa pequena escola, se tornou uma das maiores universidades dos Estados Unidos, né? Então, ela lidou com pessoas, né? Ela trabalhou com processos e hoje, né, ela é reconhecida como uma das representações mais fortes da luta antirracista. Então, não desistam dos sonhos de vocês. Então, turma, vamos falar de código de presença. Ainda não tivemos código de presença, né? Código de entrada nem de saída, mas vou mostrar aqui para vocês que provavelmente nós temos alunos novatos, né, nessa sala. Então, temos aqui o AVA, né, que vocês utilizam bastante, o AVA de vocês, vou falar um pouquinho sobre ele, mais um pouquinho para frente. E aqui vocês têm o local da sala, né, pessoal, que vai encaminhar vocês para o Teams. E aqui, pessoal, o que a maioria de vocês utilizam, que é o Leo app, né?
que a maioria que está aqui utilizando pelo celular. E o local, quem perguntou aonde que insere, é aqui, ó. Você clica na disciplina, por exemplo, essa aqui, e ele vai te gerar essa tela para você inserir. Pessoal, meu Léo app não gerou. O que que eu faço? Primeira sugestão. A aula já iniciou? Continua na aula tranquilamente. Ao final da aula, desinstale seu Léo app, porque pode ser uma questão de atualização do sistema, tá? Mas, gente, professora, minha nota vai ser prejudicada, eu vou ser reprovada por falta de inserir o código de presença? Não, isso não vai acontecer. O código de presença é porque a faculdade tem que demonstrar ao MEC que vocês estão aqui nas aulas síncronas, tá? Então, ele é super importante, mas vocês não são prejudicados por não inseri-lo, tá? Mesmo porque a maioria, né, acaba assistindo em outro momento. Turma, trilha de aprendizagem. Por que que eu sempre trago na primeira aula só a importância da trilha? A professora Camila vai contextualizar todo o conteúdo para vocês, vai passar experiências pessoais que vocês vão ficar apaixonados, né, professora? E é muito importante que vocês leiam, tá? A trilha de vocês. Leiam, cheguem na aula com o conteúdo lido. Na próxima aula, por exemplo, leiam unidade 2, tá? Verifiquem se tem podcasts, vídeos, olhem o material abaixo, tem materiais complementares. Conheçam a aba de vocês, se apropriem disso, né? Vocês, enquanto estudantes de AD, vocês precisam aprender a ser, né, o dono desse momento. Então, apropriem-se do sistema, tá bom, pessoal? Recapitulação das aulas. Não estavam disponíveis, Sirene, eu vou dar uma olhada então. Turma, assim que finalizar a aula, vocês sabem que sobe aqui para o chat, para os novatos, né, ainda não sabem. Eu encerro a aula, sobe para o chat. Então, não saiam do chat, gente. Isso aqui é igual ao grupo de WhatsApp. Tem muita gente saindo do chat. Não, não saiam do chat, porque depois, para voltar com vocês para o grupo, é mais complicado. Então, permaneçam aqui, igualzinho em grupos de WhatsApp, tá? Então, assim que finalizar, sobe aqui para o chat. Ah, não estou conseguindo, professora. Tem outro meio? Tem. Teams Stream, tá? Aplicativos Stream. E tem também aqui no chat, lá em cima, assim que a gente finalizar a aula, vai ter bem em cima na barra, um ícone chamado recapitulação, tá? Então, lá é outro meio também de vocês assistirem. Contato. Turma, principalmente para os novatos, os veteranos, né, já sabem como que funciona. Nós temos dois meios de comunicação com o professor mediador, tá? É o AVA, que tem o Fale com o Mediador, e o Teams, tá? Eu peço, pessoal, que se for um assunto assim, corriqueiro, uma coisa simples, que você precisa de uma resposta mais célere, me manda pelo Teams, tá? Porque o AVA, eu tenho N disciplinas. Pode ser assim. Então, hoje mesmo eu abri, tinha 50 protocolos para mim, novos. Então, pode ser que o seu, que é uma coisa simples, eu vou conseguir ver daqui 2 dias. Então, peço a gentileza que priorizem, nesse caso, o Teams. Se for uma questão de, professora, a tutoria interna mandou a correção, eu queria que você avaliasse. Aí já é outra questão, tá? Aí eu vou até falar com vocês na próxima aula sobre isso, tá bom? Reforçando, WhatsApp e e-mail pessoal não são ferramentas oficiais, canais oficiais de comunicação, nem comigo, nem com a professora Camila, tá bom? Pessoal, fiquem atentos ao calendário de vocês, tá? Hoje à tarde o meu computador travou, que geral, eu não consegui gerar o calendário dessa turma para vocês, mas fiquem atentos. Sempre vai ter, ó, esse aqui é da turma de ontem, tá? Mas sempre vai ter a data do primeiro encontro, o período da avaliação, a data do segundo encontro. Olhem, gente, conheçam, tá? Conheçam. E se tiver algum problema, igual uma aluna teve agora, né? Professora, eu consigo mudar de turma? Façam isso o quanto antes, tá? E reforçando, quem faz a correção da prova de vocês não sou eu, nem a professora Camila, tá bom? Vou falar disso aqui na próxima aula com vocês. Queria agradecer a todos a presença. Temos uma turma aqui cheia, né, professora, na quinta-feira à noite. É um prazer estar com vocês. Precisando de mim, pessoal, podem me chamar aqui no chat. Eu vou estar aqui apoiando tanto vocês quanto a professora Camila. E preparem-se para uma aula espetacular.
Obrigada, professora. Obrigada mesmo, fiquei muito feliz de vê-la aqui novamente. Estamos juntas, né, aí nos 4 encontros. Pessoal, boa noite. 148 alunos, que maravilha. Acabei de vir de uma também aí, cheia, e espero também aí que vocês, né, interajam no chat. O que eu quero já fazer os combinados, a professora Flávia sabe que durante a aula no chat a gente só converse sobre os assuntos da aula, conteúdos. Dúvidas institucionais, eu deixo uns 5 minutos aí sobrando da aula, 7 minutos, para vocês voltarem a conversar com a professora Flávia, tá? Então, só reforçando sobre código de presença, a professora Flávia aqui já mencionou que não conseguiu ainda gerar o código, e ela vai estar respondendo aí no chat para vocês se houver necessidade, mas vamos então focar. Quero conhecer vocês, a gente já estava aqui se conhecendo, né? Esperando a professora Flávia chegar. Então, quem não me respondeu ainda, de qual curso você é, de qual cidade, me conta aí enquanto eu estou aqui pegando o nosso material. A aula já está sendo gravada, assim que terminar, já é disponibilizada automaticamente para vocês no chat. Qualquer dúvida de acesso, a professora Flávia vai estar aí, tá? Com vocês, ok? Já estão mexendo aqui na apresentação. Gente, outra coisa, o TI já está sabendo, a coordenação também, o Teams hoje está instável. Então, assim, cuidado com os microfones e não mexer na apresentação da prof, tá? Senão a gente não consegue ter aula, combinado? Vamos lá, administração, recursos humanos, processos gerenciais. Muito bem, gente. Eu gosto assim, ó, participação e dedicação total a você, entendeu? Logística, isso aí. Vão Temos colocando aí. marketing também. E marketing também, isso aí. Pessoal, então, oficializando, a aula está sendo gravada. Eu sou a professora regente, professora Camila dessa disciplina de gestão de pessoas e liderança. Hoje é a nossa primeira aula, são 4 encontros, cada um correspondente a uma unidade que está na trilha de aprendizagem de vocês, sendo que o quarto encontro é uma questão mais dinâmica, mais interativa, que vai abordar, então, as questões, tá? De todos os nossos encontros, das nossas unidades, case, uma aula mais prática, tá? Então vai ser bem bacana também. E é uma matéria, uma disciplina que eu falo que é as meninas dos meus olhos, tá? Porque é o ar que eu respiro, gestão de pessoas, liderança há quase 20 anos. Então, assim, vamos trocar bastante aqui figurinhas, experiências, né? Quero ouvir vocês no chat. Obrigada, Francisca. Você já teve aula comigo? Então, nós vamos lá. Já conheci vocês, certo? A gente passa o mapa aqui do Brasil. Bom, eu sou profissional já há quase 20 anos na área de gestão estratégica de pessoas, sou pedagoga, gestora de recursos humanos, tenho a pós-graduação em psicologia organizacional, pós em docência no ensino superior. Faço mestrado, tá? Profissional de gestão estratégica e também de pessoas. Estou na disciplina no mestrado exatamente sobre treinamento, sobre educação corporativa. Estamos discutindo isso. Sou especialista em gestão de pessoas, tá? Sempre trabalhei com essas questões de gestão. Tenho Cresce também no mundo corporativo, alfabetização, grafologia. Tenho 40 anos, sou de São Paulo e mãe do Fernando de 9, tá? Hoje eu estou aqui como professora regente na Uniaselv e mentora de carreira e liderança também. Que legal, Francisca, você já teve qual aula comigo? Você lembra? Que bacana. E aí, gente, como nós estamos nessa noite? Não é para assustar, não, é só para acordar, tá? Curioso, motivado, ansioso, confuso. Não, confuso não, né? Indiferente, não, também não, né? Não combina com a gestão de pessoas, né? E aí, conta para mim. Ó, temos Motivado, um motivado. curioso aqui. Muito bom, muito bom. Curioso eu deixo, né, prof? Curioso eu deixo. E aí, Francisca, qual foi a disciplina que você teve aula comigo? Faz eu lembrar, eu adoro que vocês me lembram essas coisas. Motivado, motivado. 2, motivar. Ai, gente, quanta gente motivada. Gosto assim. Então, quer dizer que vai ter muita participação no chat. Adoro, adoro. Vamos ferver esse chat hoje, hein? Muito, muito bem. Vamos lá. Vamos falar um pouco do nosso, enquanto vocês colocam aí para mim como vocês estão.
O nosso plano de ensino, então, é composto por 3 unidades, tá? Hoje nós vamos falar sobre a unidade 1, que é composto de 3 tópicos, 3 temas, tá? Histórico e evolução da gestão de pessoas, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. Na unidade 2, vamos falar sobre gestão de desempenho e recompensas, política de gestão de pessoas, socialização do novo colaborador. E na unidade 3, que eu amo também de paixão, a gente vai falar muito sobre liderança, vai ser uma delícia. Motivação, gestão de pessoas no ambiente dinâmico e tecnológico, tá? E então, hoje é a unidade 1. Não sendo redundante, eu sei que vocês já estão aí carecas de saber, mas as nossas aulas ao vivo é um resumão. Então, vão para o livro, tem lá 56 páginas já da unidade 1 que eu vi, leiam, façam seus resumos, vejam a trilha, todos os materiais, leitura complementar, tem atividades para vocês reforçarem ali o aprendizado, tem vídeos. Então, outra dica pedagógica, não acumulem conteúdo. A gente está na unidade 1, até a próxima unidade, segura o microfone, olha o microfone solto. E aí, o que que acontece? De uma unidade para outra, vocês têm uma semana. Então, faça os resumos de vocês, os seus mapas mentais, para que vocês estejam um sucesso total na disciplina, sejam aprovados, eu vou ficar feliz da vida. Aí o Teams hoje está com vida própria, né? Já me mutou aqui não sei quantas vezes, mas vamos respirar, acalmar os corações, 162 alunos em sala, para quem já saiu também com uma sala cheia, a gente consegue, né, prof? A gente domina, ok, gente? Então é sobre isso. E falando um pouco, então, da unidade 1, hoje qual é a meta de aprendizagem da unidade 1? Entender como a gestão de pessoas evoluiu e se tornou estratégica, né? Porque hoje a gente lida com a gestão mais estratégica. Tá travando, né? Peraí. Para mim tá normal, Tá Camila. normal? Para Tá? mim tá. Tá? Obrigada, prof. O código de entrada, Vinícius, hoje está bugado. A professora disse que já vai passar para frente a informação. Conhecer os 6 processos principais da gestão de pessoas, diferenciar o recrutamento e seleção de suas etapas, identificar as diferenças entre treinamento e desenvolvimento e relacionar gestão de pessoas com cultura estratégica de pessoas. Obrigada, Joel. E é isso aí. Voltou. Pessoal, o que é gestão de pessoas, hein? Porque assim, né? Você é do RH? Me conta aqui no chat, vai. Tem alguém aqui que trabalha no RH? Ou quer trabalhar? Camila Francisca respondeu aqui. Ela teve fundamentos e teoria organizacional com você. Ai, que legal! Eu gostei muito. Foi legal, uma experiência boa, né, Francisca? Que bom. E aí, gente, alguém aqui já trabalha? Você também, Victor? Que legal! Ai, que bom, gente, encontrar vocês. Ai, que bom. É porque a gente faz combinado, viu, galera? Quem já teve aula, a gente fica se lembrando no chat, porque não é legal? É legal, né? E aí, começou de uma semana ajudando no RH, para departamento pessoal, com um pezinho no RH, DP, que mais? Sim, trabalha no RH. Alguém é do recrutamento e seleção aqui, ou gostaria de ser, do treinamento, ou quem não é, mas né, tá tudo certo também, porque na verdade, se você trabalha numa empresa ou vai trabalhar numa empresa, existe um RH lá, né? E é interessante a gente ver. Vendedora líder, olha lá, gestão, né? Bacana, pessoas. Vamos ver. Não mexam na minha apresentação, cuidado, cuidado, voltou. Eu já fui, agora sou do DP, eu adoro recrutamento e seleção. Que bom. Gente, então vão colocando aí que eu vou lendo no chat e vou seguindo aqui. Bora? Então, bora junto. Gente, o que é gestão de pessoas? Segundo o Cavenato, é um conjunto integrado de práticas políticas e processos voltados para atrair, manter, desenvolver, motivar e reter pessoas dentro da organização. Certo? E ele destaca o quê? Isso, vão colocando que eu já vou para o chat ler o que vocês estão colocando. As pessoas não são apenas recursos, né, gente? Hoje a gente não gosta muito de falar de recursos humanos, mas de relações humanas, né? Porque eles são parceiras do negócio, é o capital humano, né? É das pessoas que vem o resultado, né, gente? Sim ou não? Então, o grande objetivo da gestão de pessoas é o quê? É alinhar com a estratégia da organização.
Então, a empresa deve criar o quê? Um ambiente mais motivador, acolhedor, de engajamento, de desenvolvimento, porque é o capital humano que vai ter essa vantagem competitiva, né? Eu preciso das pessoas. E eu estou lidando com as pessoas e mexendo com elas na carreira, na vida profissional e na vida pessoal também. Então, para a Chiavenato, gestão de pessoas não é só cuidar de folha de pagamento, né, DP? Mas é o quê? Contratar gente também, mas não só simplesmente contratar pessoas, né? Reter esses talentos, né? Então é olhar para as pessoas com talentos mais assim, com um olhar mais estratégico, né? E cuidar, motivar, desenvolver pessoas para que elas cresçam junto com a organização. Boa, gente, estou lendo o chat. E aí, só que vamos falar rapidamente sobre essa evolução toda histórica, tá? Da gestão de pessoas. Gente, quando falamos em gestão de pessoas, não é algo que nasceu pronto, né? Como a gente vê hoje já nas empresas, parece que está tudo, né? Não, ela foi se transformando de acordo com as mudanças sociais, econômicas e tecnológicas. E a gente tem a primeira fase da administração de pessoal, que é no início aí do século XX, que era o quê? Bem burocrática, né? Então, o foco estava o quê? No controle, no operacional. Por isso que hoje a gente olha para as empresas e fala assim, poxa, esse RH aqui, ó, tá com um cara muito operacional, ele precisa ser mais estratégico. É ou não é, gente? Conta aí qual que é a realidade na empresa de vocês. Então, as pessoas, né? Antes eram, não tem, hoje é código de presença, tá? Hoje as pessoas elas eram mais vistas mais como mão de obra, né? Do que realmente como talentos. Então a Revolução Industrial ela traz trabalhadores que repetiam tarefa e sem valorização. Né? Então, as relações industriais, ela vem como uma segunda fase, lá para a década de 1930, 1950, elas crescem no movimento sindical, na legislação trabalhista, né? Então, surge essa necessidade de lidar com conflitos, mediar, né, entre empresa e empregados. Então, o RH, gente, ele começa a ganhar o que? Mais importância, mas ainda ligado a um aspecto legal, sabe, da coisa. E aí a gente tem a terceira fase, que é o próprio recursos humanos, né, na década de 1960, 1980. Aqui já se entende que pessoas não são mais custo, né? Mas elas são, passa a ser relações, recursos mais importantes para o quê? Gerar a produtividade. Então, entre as práticas do treinamento, avaliação de desempenho, recrutamento e seleção, porém ainda, né, era uma visão assim mais funcional, nem tanto estratégica, né, como nós temos a pura necessidade hoje de ser estratégico. Agora, a quarta fase é a gestão de pessoas, a partir de 1990. Tá? Eu estou explicando o slide, tá? Então, a grande virada aí é que o trabalhador, gente, ele passa a ser visto como um colaborador, mas capital humano. Gente, os sociólogos não gostam muito de falar colaborador, tá? Só por curiosidade para vocês saberem. Eles falam que é o trabalhador, porque a gente não colabora com nada, a gente ganha para isso, entendeu? Né? Mas e também funcionário, né? A palavra não se usa mais, assim, né? Então a gente fica no colaborador, tá bom? A gente fica no meio termo e tá tudo certo, mas é só para curiosidade para vocês saberem, tá? Mas começa a se falar de motivação, de liderança, de cultura organizacional, de desenvolvimento, de carreira. Então, o RH deixa de ser só operacional e ele passa a influenciar nos resultados da empresa, né? Vamos avançar. Por que a gestão de pessoas se tornou estratégica, né? Porque ela, desde quando ela surgiu, de 1990, tá? Quando o mercado ficou o quê, gente? Mais competitivo, mais globalizado, as empresas perceberam, pessoal, que só tecnologia e processos não eram suficientes. Era preciso que alinhar, ajustar, engajar as pessoas de uma forma estratégica na organização. Então aí surge, gente, né, a ideia de que o RH não é só um departamento de apoio, mas ele é um parceiro totalmente estratégico no negócio. E
aí a gestão estratégica de pessoas, ela vem em primeiro lugar para atrair, desenvolver, reter talento. Já viram aquela velha frase que muitos aí são contratados pelo currículo, demitidos pela atitude? Já ouviram aí? Teve uma época que a revista Você RH, ela tinha na capa um homenzinho assim, que era um candidato, um colaborador, enfim, com uma bexiga voando e falando assim: eles vão embora. Por quê? Cadê a gestão estratégica de pessoas para reter esses talentos? Gente, como que é na empresa de vocês? Me conta aí. Ficam em paz aí com o código aí de presença. Então, assim, medir o desempenho, não só individual, mas ligado às metas organizacionais. Então, transformar a cultura e as lideranças para gerar o quê? Inovação e vantagem competitiva. Como era antes, então? Pessoas eram só mão de obra. Né? Depois viraram recursos e hoje é estratégia para a pessoa, hoje as pessoas são estratégicas, ela está no lugar estratégico. Por isso que, né, a gente vai estudar sobre liderança, que vai ser top no terceiro encontro. O líder ele tem que conhecer os seus liderados, né? Tá um caos, Kelly, misericórdia, tá um caos. E aí o que que acontece? Os líderes eles precisam conhecer os seus liderados. Se eu não conheço a minha equipe, eu não sei aonde eu trabalho a motivação da minha equipe, mas eu vou deixar com gostinho de quero mais para a unidade 3 para o terceiro encontro, tá? A gestão estratégica de pessoas, ela nasce quando percebemos que sem gente engajada não tem resultado, pessoal. Sem gente engajada não traz resultado para ninguém. E por que que a gestão de pessoas se tornou estratégica? Mudanças demográficas, novos valores, olha lá, expectativas e educação e capacitação. Deixa eu ver aqui no chat que eu gosto, deixa eu ver. Esther, na minha empresa não tem valorização, lá na empresa é um caos. Eles têm que contratar quem eles veem, que tem que somar com a empresa, mas só quem aparece. Vamos falar de contratação agora, já já. Hoje em dia está assim em muitas empresas, verdade. Gente, quando a gente fala de mudanças demográficas, né? Planejamento nenhum, meu Deus. E olha, eu tô me assustando, tá? Porque na outra turma que eu saí agora da mesma disciplina, eles também estavam falando igual, gente. Calma aí, o que está acontecendo nas empresas, né? Então, a população bem econômica, tá? Ativa mudou. Então, hoje a gente tem o quê? Diversidade de idade, não tem? De gênero, de culturas. Então, tudo isso exige políticas que consideram a inclusão, a qualidade de vida, o equilíbrio, né? Entre a vida pessoal e profissional. Então, hoje as empresas precisam se adaptar, gente. E aí eu vou causar agora aqui, hein? Geração Z. Quem viu aqui no Instagram reportagens que um empresário falou declaradamente: eu não contrato mais pessoas com menos de 30 anos. E aí, gente? Sair do meu último emprego por conta disso, desvalorização. Vocês viram? Na empresa que eu estou, a pessoa do RH saiu, dividiu as funções dela para mim, mas sou pouco valorizado. Eu vi, ele tem razão. Vocês acham que ele tem razão? Cadê o pessoal aqui da sala de menos de 30 anos? Concorda? Aquele do debate. E aí, gente, concorda com ele? Acho que sim. Eu vi. É, pessoal. A gente hoje precisa, tá? A gente precisa hoje, e a gente vai falar isso também em liderança lá, né? Estou dando vários spoilers aqui, né? Porque eu adoro falar sobre liderança. Mas a gente vai falar sobre as gerações, tá? Então, o líder hoje ele precisa também conhecer o perfil, tá? Então, tem a ver com crenças limitantes e culturas e base familiar e etc, etc e tal? Sim, tem. Mas hoje também se fala muito na análise. Eu vou. Aguarda as cenas dos próximos capítulos. Vamos lá, vamos continuar, mas vão colocando aí que eu estou gostando. Isso, coloquem aí, concordo ou não concordo? O que vocês acham? Que daqui a pouco eu leio tudo, beleza? Combinado? E aí a gente tem por que a gestão de pessoas se tornou estratégica, novos valores e expectativas de trabalho, né? Antes o colaborador ele queria o quê, gente? Estabilidade, salário. E hoje, vocês já me falaram aqui o que vocês buscam hoje. Propósito, reconhecimento, me falaram aí da valorização, da oportunidade de crescimento, de um ambiente mais saudável. É ou não é, gente? É ou não é? Concorda, gente?
Se a empresa não oferece isso, os talentos migram para outra pessoa. Lembra que eu falei da reportagem da revista? Eles vão embora. Eles vão embora. Então, a gestão estratégica de pessoas, ela tem que reter talentos, ela tem que ser estratégica para engajar esses talentos, né? Então, a parceria da liderança é com o RH, sim, é com a gestão estratégica de pessoas, sim. Então, a gestão estratégica de pessoas é treinamento, é desenvolvimento, é integração, é educação corporativa, é a parte de formar pessoas, de fazer o levantamento das necessidades que nós já vamos ver daqui a pouco no treinamento, proporcionar, falar com os gestores, ir nos setores, o que está acontecendo no teu setor, vamos fazer um treinamento, vamos buscar alternativa, vamos engajar, senão a gente vai perder essas pessoas e elas são boas. Será que o salário está muito baixo do mercado? Vamos pesquisar como é que está no mercado, gente? Tem que ser estratégico. Não dá para cruzar os braços, não é mesmo, gente? E deixar que eles vão embora. Poxa vida, eles acreditaram na empresa, né? E aí a gente tem educação e capacitação, o conhecimento se tornou o principal diferencial competitivo. E as organizações entenderam que precisa o quê? Investir mesmo em treinamento, desenvolvimento. Gente, por que os líderes hoje se tornam, né? Até no mestrado a gente está discutindo isso, prof, sobre por que os executivos, eles tem que ensinar também. Por que os executivos têm que têm que ser os educadores, né? Por que os líderes precisam ir para a sala, treinar, capacitar, ensinar, né? Por quê? Duas coisas. Primeiro, porque eles reforçam a cultura da empresa, é importante eles estarem também em sala, e também porque ele agrega valor, ele traz valor aos colaboradores. Então, por isso que surgem esses programas que nós estamos falando de educação corporativa, porque ajuda, não a curto prazo, pode ser médio ou longo ali para os colaboradores, no plano de carreira da empresa, no seu, e hoje a gente fala também no treinamento que nós vamos ver já no desenvolvimento integral desse colaborador, tá? Então, porque eu vou refletir na vida profissional, mas na vida pessoal dele também, né? Não é como mais antigamente que diz, ó, só profissional, só vou... Não, vai refletir, você tem uma vida também, né? Então, hoje, a gestão de pessoas se tornou estratégica porque a sociedade mudou. As pessoas mudaram, o mercado mudou. Então, tem que ser estratégico. E se a empresa não se adapta, perde talentos, competitividade e inovação. É sério isso, viu, pessoal? Vocês estão aí já me colocando o que vocês estão passando aí nas empresas. Tá? Uma outra questão que a gente chama aí na gestão de pessoas é uma metáfora, tá? Superpoderes aí da gestão de pessoas, como agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar, segundo o Cavenato, tá? Então, o recurso apresenta aí, em relação a esses superpoderes, tá? Apresente aí cada ideia. O que a Ana está falando? Estou cursando marketing para, quando acabar o curso, focar numa chamada endomarketing, que é uma área estratégica interna, focada nos... Muito bom, Ana. Muito, muito bom. Muito bom. Gente, então, assim, apresente, né, nesses superpoderes que a gente falou, que é o pilar essencial para que a organização funcione. Eu preciso agregar cadê o momento do recrutamento e seleção para encontrar o talento ideal para a sua empresa. Eu preciso também, gente, alocar, aplicar o colaborador. Pessoal, é horrível você chegar no primeiro dia na empresa para trabalhar e te colocarem na recepção e ali você ficar. Fala aí. É horrível, porque precisa ter um engajamento. Qual é a impressão que você tem? Poxa, que desorganização. Aí você pega e escuta funcionários, colaboradores dando risada dentro da sala do RH e você lá, ó, esperando alguém lá. Aí dentro do RH, ou não é assim, gente? É só comigo que isso já aconteceu. Aí dentro do RH, ué, por que ele tá lá esperando? Ah, eu não sei, o gestor disse que ia lá receber ele, o gestor ainda não foi. Como assim, gente? Como assim? Então, é um talento. Está lidando com pessoas, né?
Então, eu preciso ficar atento com isso. Então, desenvolvimento, né? Outro superpoder, fala de treinamento, mentoria, coaching, essas coisas, mas eu preciso trabalhar de forma estratégica para desenvolver esse colaborador. E ficam comendo chocolate ainda por cima e dando risada. É, gente, é uma área animada, tá? Só que nós precisamos estar atento às pessoas, não é assim? Então, é aqui que o RH, né, investe com comprometimento, treinamento técnico, treinamento comportamental, mas tudo com foco em quê? Em desenvolver esse colaborador. E outra coisa, não é só formar e largar, né? A gente vai ver também liderança. Eu delego ou eu delargo, né? Então, assim, eu preciso monitorar isso com o quê? Com avaliação de desempenho, com indicadores, com métricas, né? Com feedback contínuo. E que deu umas travadas nervosas aqui. Já voltou. Pessoal, é o seguinte, eu vou compartilhar um vídeo para vocês muito bacana. Presta atenção, hein? 159 alunos lindos aqui dessa sala. Vou compartilhar o link no chat, mas veja aí o aparelho de vocês. Se precisa pôr no alto-falante, se tem que tirar fone de ouvido, se tem que... Gente, eu não sei, cada um é de um jeito, tá? Tá funcionando, tá tudo ok. Veja o aparelho de vocês e depois quando voltar também, tá? Eu quero que vocês analisem o comportamento dessa candidata e do selecionador e nós vamos comentar aqui no chat, tá? Combinado? Vamos assistir e analisar então, porque nós vamos entrar no assunto do recrutamento e seleção. Mas para isso nós vamos assistir esse vídeo.
E aí, pessoal, gostaram? Gostaram? Me conte. Conte tudo aqui. Professora Camila, deixa eu compartilhar só uma coisinha que eu lembrei. Eu tenho uma amiga que trabalha para RH de uma mineradora aqui de Minas, e eu lembrei dela na hora. Ela veio me contar que ela estava fazendo o processo seletivo e perguntou para o rapaz por que que ele estava concorrendo à vaga. Gente, olha a resposta dele, porque a mãe dele não aguentava mais ele dentro de casa. Meu Deus, eu acredito. Como aquela coisa também, né? Me fale um ponto positivo e um a melhorar seu. O que que a sua mãe fala, o seu namorado fala? Gente, não caia nessa. Bem realidade esse vídeo. Muito bom, prof. É, gente, gostaram, né? Muito bom, né? Que legal. Muito bom. Esse povo do RH foi demais, né, gente? Fala sério. Que bom, gente. Eu não me canso de ver esse vídeo, não adianta. Olha, vamos lá. Tudo isso para a gente gerar um clima, entendeu? Na nossa sala. Gerar um clima. Que clima, prof? De recrutamento e seleção, poxa vida. Então, recrutamento é a arte de atrair talentos. Né? O recrutamento e seleção, pessoal, ele precisa ser estratégico. Não dá mais para ser operacional. Ele precisa trazer inovação, ele precisa trazer novidades. E nós temos aí alguns tipos de recrutamento e seleção, né? Então, eu já vou explicar com exemplo junto e bora lá, tá? São 21 horas e 16 minutos, aguento o coração, temos 40 minutos de aula ainda. Gente, é o seguinte, estava prestando serviço numa empresa e aí precisavam de um suporte, um profissional no TI. Né, a empresa crescendo, e aí falaram assim: bom, precisamos de fechar essa vaga, vamos dar oportunidade interna do recrutamento e seleção interna. Então, vamos fazer a política, vamos escrever quais serão os requisitos, vamos divulgar no e-mail, vamos colocar no mural. Se é algo que não é confidencial, tá tudo certo, né? Então, vamos lá e vamos traçar isso. Pode ser misto? Eu posso tentar dar oportunidade se eu não encontrar e buscar fora? Posso, mas o meu gestor quer isso, sim ou não? Né? Então, eu tenho que conversar com o gestor, que é o solicitante da vaga, para entender e saber. Segundo lugar, olha, eu quero aumentar o quadro aqui da minha equipe de vendas, da minha loja, mas eu quero que seja que você busque fora. Eu quero alguém diferente, com uma metodologia diferente, eu quero com conhecimento diferente para poder agregar aqui, porque está muito mediano aqui, eu não estou gostando, não está legal, não tá... preciso de alguém diferente. Porque para o gestor é algo estratégico. Ok, também. Então, o recrutamento e seleção ele vai buscar fora, tá? Vai ser externo. Então, nós temos que alinhar. Vamos supor que você nunca fechou uma vaga, né? Vou falar também aqui de mim. Quando eu entrei na área, estava trabalhando numa empresa de TI Telecom como analista. Eu era mais nova, tá, gente? Não que eu seja velha, mas assim, faz tempo, tá? E aí, o que que acontece? Eu não sabia fechar vaga de TI nem de telecom. Falei, misericórdia, né? Eu fui com medo eu fui. Eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer?
Eu não tinha um gestor de RH para me orientar. Eu tinha o gestor do financeiro que tomava conta de mim. Isso faz muito tempo, e pelo jeito tem muitas empresas que estão nessa mesma pegada, né? E aí, o que, que eu pensei comigo, né? Sozinha na área de recrutamento e seleção. Do meu lado era compras, do outro lado era departamento pessoal, e eu lá do recrutamento e seleção tendo que me virar sozinha numa gigante mega empresa de telecom. Falei, meu Deus, quanta gente para contratar e eu não sei fazer isso, meu Deus. Aí eu falei, bom, tenho que ser estratégica. Eu nem sabia que tinha isso. E eu falei, eu preciso ser estratégica. Bom. Vou procurar cada gerente de cada setor, vou me apresentar, eu era nova também na empresa, vou me apresentar, humildemente vou perguntar qual é o perfil do colaborador que ele precisa, quem é esse técnico de telecom, o que ele precisa ter para que eu possa entender, inclusive para divulgar a vaga, né? Como que eu vou divulgar a vaga e como que eu vou criar currículo? Né? Eu vou olhar o que no currículo se eu não entendo. Então, gente, dica: não se desespere. Sempre vai ter uma vaga que você não fechou ainda na sua vida. Vai procurar o gerente, vai procurar o supervisor. Isso não é vergonhoso. Se você tem um gerente de RH, primeiro pergunte ao teu gerente se ele sabe o perfil. Talvez ele tenha mais anos de empresa do que você e ele entende o perfil e está tudo certo, vocês se resolveram ali. Caso contrário, olha, profissional, o gestor vai te falar, pode procurar a pessoa é bacana, vai conversar com você, e é interessante que, como é você que vai fechar a vaga, ele vai poder te dizer melhor a respeito desse perfil, tá? Então, estratégia, falando de gestão estratégica de pessoas, tá? Uma outra questão em falando de estratégia no recrutamento e seleção, né? A gente usava lá também na empresa o Pipefy, junto com o BI, a metodologia ágil, Kanban, tá? Para vocês entenderem. Então, 100 vagas mês, turnover muito alto, que isso a gente já vai entrar no treinamento para descobrir que, meu, que tanto entra e sai na empresa, há várias razões podem ser. Então, vamos fazer no Pipefy. E aí, como a gente se organizava? Gente, a gente tem que ser estratégico, né? Vou bater nessa tecla sempre, tem a ver com a disciplina. Vamos fazer, tá? Então, o Pipefy é o seguinte, né? Vem aqui BI, vamos pegar o... É pago, tá, gente? Até 4 pessoas tá na média. Passou disso, acho que ele nem aceita. Então, ele fica mais caro. Mas é uma ferramenta muito boa para se usar, tá? No recrutamento e seleção. Por quê? O primeiro, o RH tem um trabalhinho de colocar todos os dados lá. Cargo, salário, função. Se é uma filial, uma rede, tem que pôr código, mas dá muito certo. Depois de alimentar do sistema, eu sei que essa palavra não é muito bonita de alimentar sistema e nem alimentar planilha, tá, gente? Mas eu gosto de falar assim. E aí a gente alimenta lá, põe os dados e tudo mais. Colocou? Tá, aí vai gerar um link. Esse link a gente manda para os gestores, para os líderes das áreas, para que eles possam entrar, preencher os dados do profissional que ele quer. Com aqueles dados, vai para o recrutamento e seleção, recebe essa abertura, essa solicitação de abertura da vaga, onde já passou pelo diretor dele, que já aprovou aquele aumento de quadro ou substituição, né? E então o recrutamento e seleção já tem automaticamente essa autorização para trabalhar, então, a fazer as aberturas da vaga. E aí entra no que eu acabei de falar, não conheço o perfil, mas com todo esse escopo, vou perguntar para o gestor como que ele quer esse profissional, não só hard skills, mas as soft skills, o que ele quer na parte também aí comportamental e outras habilidades para identificar nesse candidato. Victor, tem que analisar todos os fatores disponíveis, exatamente, todos e todos, porque uma contratação errada, né? Dá tudo errado para você, para a empresa, é gastos, né? Ah, mas tem os primeiros 45 dias de experiência. Gente, eu não gosto de ouvir isso. Porque você gastou tempo, você gastou dinheiro, não é assim. Ah, vamos ver, vai se dar certo. Depois da experiência a gente desliga. Poxa, você vai ficar nesse ciclo vicioso, né? Você vai contratar, você vai treinar, você vai gastar funcionário, você vai perder tempo, né? Que investimento que é esse? Você treinou, preparou, não deu certo, manda embora? É assim? Né? Então, gente, vale muito a pena esperar um período, contratar com assertividade, do que tampar buraco e depois esse buraco afundar de novo, entendeu? Então,
a gente precisa estar muito alinhado com os gestores, com os solicitantes das vagas, conversar. Aí a gente vai avançar aqui, porque eu começo a falar e os slides, daqui a pouco eu já falei tudo. Então, é assim, recrutamento e seleção na parte de seleção. Identifiquei, alinhei o perfil, desenhei o escopo da vaga, já sei, então vamos para divulgar. Todo mundo conhece aqui o Indeed? Indeed é barato, é popular, ó, escrevi aí no chat para vocês. É ótimo, tá? Você que é candidato, está procurando emprego, ou mesmo você de empresa, vai no Indeed. Você pode divulgar várias vagas. Tem InfoJobs, tem LinkedIn, tem Facebook, tem um monte de coisa? Tem, tá? Isso, atualizem sempre, tá? Porque a gente, selecionadores, vai para os primeiros que estão atualizados, tá bom? Não deixa muito tempo sem atualizar se você está procurando uma recolocação. Exatamente, Cristiane. E, Cristiane, foi você que me perguntou da idade dos 51 anos, não foi? Eu não esqueci, eu li aqui no chat, na hora do vídeo. Foi você? Responde aqui para mim. E já vou respondendo. Não? Quem que foi que me foi sim? Cristiane Rudinick. Ai, que tem duas, desculpa. Eu só não vi o sobrenome, só vi que era Cristiane. Tá, então Cristiane Rudinick. Foi outra, né, Sol? Gente, é totalmente normal e possível se formar aos 51 anos, tá? Tô falando de recrutamento e seleção e já respondendo a pergunta da nossa colega. E ainda tem muito valor, sim, Cristiane Rudinick, no mercado de trabalho, tá? Vou te explicar de uma forma clara e objetiva aqui. Em primeiro lugar, o mundo mudou. Hoje não existe mais uma idade certa para estudar ou se formar, como você colocou. As empresas estão cada vez mais abertas à diversidade de gerações. Por isso, gestão estratégica de pessoas, porque sabem que as pessoas, né, com mais experiência, inclusive de vida, trazem uma visão, em primeiro lugar, mais crítica, maturidade, responsabilidade e capacidade de resolver problemas. Eu trago para você também, em segundo lugar, seu diferencial com 51 anos. Você não está começando do zero. Aos 51 anos, você carrega experiências pessoais, profissionais, que podem ser agregadas, aplicadas no seu novo campo de atuação, e muitas vezes isso pesa muito mais do que a tua idade. Em terceiro lugar, eu trago para você, Cristiane Rudinick, mercado atual. Existe espaço para os profissionais mais maduros, principalmente como área de gestão, educação, saúde, consultoria, vendas, projetos, ser empreendedora e vários serviços especializados. Isso te traz confiança, credibilidade e te traz uma pessoa, então, mais valorizada, tá? Então, há pessoas que se formam hoje, inclusive, com 60, 70 anos, não sei se tem alguém aqui na nossa sala com essa idade, pode falar, mas que conseguem empreender, ser professor, prestar consultoria, até ocupar cargos formais em empresas, também muitas vezes já sendo até aposentada. Então, Cristiane Rudinick e todos, não está atrasada. Sua idade pode ser um ponto muito forte e não uma barreira. E o importante é alinhar a sua formação acadêmica com o que você gosta, para não ficar perdendo tempo e ser assertiva e ter sucesso. Respondi, Cristiane Rudinick. Isso porque eu sou da área financeira, então estou iniciando. Pode prestar consultorias, fazer outras questões. Imagina, que bom que você me perguntou e a gente já esclarece dentro do recrutamento e seleção. Pessoal, vamos lá. Triei o currículo de acordo com o perfil. Olha lá, tenho 63 anos e aposentadas. Olha lá, a gente tem mais cases. Perfeito, Rosalina. Gente, testes psicológicos, quem aplica? São os psicólogos com CRP, tá? Vou caminhar aqui, que são 21 horas e 27 minutos, tá? Vamos conversando e eu vou caminhando. Nós precisamos, pessoal, de psicólogos, pode ser terceirizados, de consultorias, ou eu posso contratar um psicólogo com CRP para aplicar. Gente, precisamos ser estratégicos e ter qualidade no recrutamento e seleção. Não podemos ir porque eu estou sentindo que vai dar certo, porque eu tive um insight que é esse candidato, né? Mas eu tenho que ser assertivo na minha avaliação. Você vai ser cobrado por isso, né? A gente não é perfeito e também não é pastelaria, né? O recrutamento e seleção. Mas quanto mais
mais assertivo eu for, mais engajamento eu vou ter desse colaborador, vou atender a necessidade e não vai impactar mais tanto no resultado daquele setor que está precisando do colaborador. Vamos fechar esse buraco, mas de forma, né, gloriosa, positiva. Bom, entrevista, tenta fazer entrevista por competência, gente, né? Ai, mas eu não sei. Pega na internet umas perguntas lá, por exemplo, olha, eu preciso fechar com um profissional de marketing que trabalhe no e-commerce. Não sei que perguntas que eu faço, nunca fechei ainda. Não tem problema, vamos procurar lá na internet, perguntas aí principais por competência. E aí você vai selecionando mais ou menos o que a gerente de marketing falou para você, do que ela precisa que aquele candidato tenha. Simples assim. Claro que você não vai ser um robô, né, gente? Um script, mas você vai conseguir desenvolver melhor a entrevista com o seu candidato. Eu tenho grafologia e a gente já em parcerias com psicólogas, porque é mais próximo é o palográfico da grafologia. E a gente consegue fazer análise, tá, dos traços da personalidade pela escrita, né? Então, na grafologia, a gente faz a redação, pelo menos 20 linhas, caneta Bic, né? Não pode escrever frente e verso da folha, é só frente e assina no final. E a gente consegue fazer análise ali através da escrita, tá? Não tem código de entrada, fique em paz, por favor. O TI todo mundo já sabe. A minha empresa não tem psicólogo e eles vão no que ela disse ou sentiram. E isso é um risco muito grande, né, gente? Então, outra coisa dinâmica. Não é que você vai perder tempo, dinheiro com dinâmica. Há necessidade de fazer dinâmica? E que dinâmica que você vai fazer, né? Precisa disso? Gente, contratar analista de BI, gente, não é fácil. Eu sofri. Porque, olha só, eu toda preocupada com entrevista, né? Com o comportamento dele. Aí o gerente de projetos do BI virou e falou assim para mim, Camila, entrevista é por último. Eu, oi? Entrevista é por último. É aqui, ó, teste de 2 horas, câmera aberta, você e ele. Se ele entregar e souber o teste ou chegar próximo do que eu quero, a gente faz entrevista. Caso contrário, ela não se preocupa nem com o jeito que ele fala. BI, tá? Então, assim, conversem com gestores. Não fazem as coisas da cabeça de vocês, porque vocês estão lá na área e vocês que sabem. Não. Gestor, vai ter teste. Qual teste que o senhor quer aplicar? Como que vai ser esse teste? Desenha para mim, explica, porque eu não sou do TI, né? Então, me explica como que é. Não, Camila, fica tranquila, porque vai ter um profissional do TI que vai te acompanhar. Então, ok, tá tudo certo, tá? Então, pessoal, checar referências, né? Tem muita informação que é interna e não é exposta, mas tem muita informação que o jurídico compartilha com o RH para se precaver de algumas questões, tá? Não vou entrar muito a fundo nisso, que é delicado, mas assim, é só para mostrar que isso existe, tá? Mas vamos mudar essa parte. E aí a gente tem as formas inteligentes de reforçar no time: promoção, transferência, programa. Gente, recrutamento e seleção precisa ser estratégico. Tá difícil de fechar vaga? Vai buscar consultorias, agências de emprego, Facebook, vai por região. Falando aqui do meu estado de São Paulo, é muito difícil algumas vagas. Por exemplo, eu estava aqui em São Paulo e a gente precisou fechar vaga de operador de empilhadeira no CD, no centro de distribuição em Goiânia. Gente, eu não sei aqui quem é de Goiânia ou conhece alguém de Goiânia, mas pelo amor de Deus, foi difícil. Aí a gente tem que fazer o quê? Parcerias com agências, com consultorias. E outra coisa, vai achando que é simples fechar essa vaga. O operador de empilhadeira tem que ter certificado de reciclagem atualizado e dentro da validade. Não pode estar para vencer ou vencido. As empresas não podem. Outra coisa, ele vai desenvolver ali o trabalho dele numa máquina. É o quê? Retrátil? A empilhadeira é retrátil? Qual o tipo de empilhadeira que é? Gente, quando vocês vão contratar um profissional, vocês têm que saber tudo sobre ele. Eu tenho que perguntar, peraí, deixa eu ligar para o líder lá de logística e saber como é que é esse operador de empilhadeira. Ele vai operar qual máquina? E aí ele vai começar, ele vai ter treinamento, como que ele vai ser recepcionado, ele vai ter EPIs, ele vai ter... gente, recrutamento e seleção, ele tem que ser estratégico, certo? Então, eu preciso... nessa empresa aí que eu estou citando para vocês, que eu prestei serviço também, tinha um programa de indicação, devido muito... Porque assim, gente, é um outro assunto aí complicado, né?
Mas vamos lá, tem empresa que paga menos do mercado e não tem tanto benefício. Aí não ajuda nada o RH contratar ótimos talentos, tá? O diretor e o gerente do financeiro queria que eu contratasse um supervisor. Não, não é supervisor, né? Ele pode vir a ser um supervisor do financeiro, mas ele seria um analista sênior. Que aí ele vem gente com toda a hard skills no currículo e a soft skills é que ele consiga entender os subsistemas do financeiro a ponto de multiplicar conhecimento e formar, e que tenha experiência com grande demanda e possa administrar as células do financeiro e ser o braço direito do gestor. E aí eles querem pagar bem menos do mercado. Consigo? Não. Apareceu o quê? Júnior e pleno. Sênior como eles querem? Não. Então a gente tem que provar para os nossos diretores, para os nossos gestores. Então, gente, outra dica para vocês. Anotem. Olha, eu divulguei em tal lugar. Eu fui no Facebook, nas regiões tal, com 11 mil membros nessa página. Agência, vamos fazer reunião com as agências, printa vocês na reunião com as agências, anotem, cuidado com os contratos das agências, tá? Com reposição e se cobra por isso. Não vão acreditando no primeiro consultor de agência de emprego. Então, leiam o contrato, as cláusulas, tá? Porque precisa da reposição e quanto tempo é essa reposição e os valores, tá, gente? Tudo isso é recrutamento e seleção, tá? Já estou dando um panorama aqui para vocês. LinkedIn, ótima ferramenta para trabalhar, só que é o seguinte, gente. Olha, tem que ter uma visão assim, ó. Deixa eu te explicar, tá comigo? Cato, Infojobs, LinkedIn, Indeed, perfis diferentes. Você vai buscar um engenheiro. Então, tem que ser assertivo lá no LinkedIn. Mas qual é a vaga que você quer buscar na Cato? Como empresa falando, tá, gente? Não como candidata, como empresa. Por exemplo, ajudante de depósito é uma vaga operacional. Auxiliar de limpeza, uma vaga operacional. Eu vou buscar onde? Rede social, né? Talvez alguma coisa tenha no Infojobs, mas no Indeed tem. Agora, se eu preciso de um engenheiro ou de um alto executivo, ele vai estar no LinkedIn. Um outro site para dar dica para vocês chama API Info, profissionais de TI, ó. Vocês não sei se conhecem, vou anotar aqui, ó, no chat para vocês. API Info, ó, ótimo, também para TI, suporte, tá? E profissionais da área. Então, eu tenho que pesquisar aonde estão esses candidatos. Não é porque eu tenho milhares de redes, de sites, que eles podem estar em todos os lugares. Não. Então, eu tenho que saber qual é o meu público e para onde eles estão, ok? Antes de perder tempo, tá? Então, nós precisamos ser assertivos e estrategistas. Outra coisa, estagiários, jovem aprendiz, a gente tem cota. Não vou entrar nessa questão de cota aqui, tá? Mas só para você pesquisar na sua empresa que existe cota, tá? Depois eu deixo essa lição de casa, vai pesquisar se você é do recrutamento e seleção, como também os PCDs, né, professora? Então, a gente precisa entender as cotas aí, hein? Porque quando estoura, estoura legal. Então, a gente precisa o quê? Se planejar com antecedência. Uma grande parceria, gente, no UBCE, não tem erro para estagiário e jovem aprendiz. Quando eu fui gestora de RH numa empresa, eu era muito parceira do NUB. Eu fiz uma contratação em massa de 25 estagiários de ensino médio e jovem aprendiz, tá? Para a área de cobrança na empresa com o Banco Santander na época, né? Mas faz tempo isso, tá? E aí deu muito certo. Mas olha só, você tem que pensar, eu vou contratar como, de que forma, que perfil, para onde. Quanto tempo vai levar essa contratação? Quando que vai ser a integração? Quanto tempo de integração? Qual material que eu vou ceder na integração? A gente já vai entrar em treinamento, que treinamento, qual o cronograma? Quem que vai dar esse treinamento? Quais são os temas do treinamento? Vai ter coffee break? Gente, gestão estratégica de pessoas, é tudo isso aí, né? Eu preciso ser assertivo em tudo.
desde a contratação, desde para ter um maior engajamento, aproveitar esse talento, motivar e ele trazer o quê? Resultado para a empresa. E aí eu chamei o Nube. Aí veio um psicólogo do Nube muito bacana, deu uma palestra de engajamento para os estagiários que vieram, inclusive, pelo Nube. E assim, gente, é ser estrategista, tá? Vamos caminhar, que a hora está passando. Headhunter é o profissional estratégico executivo. É literalmente, numa linguagem popular, tirar você da onde você está e trazer para mim, tá? E aí, quem paga mais? Quem dá mais? Né? Resumindo aqui para você, Headhunter. Só que é um profissional mais diferenciado. Tá? Ele pode marcar até um almoço executivo com o executivo para apresentar a proposta, tá? Então, existe várias formas. Agência de recrutamento, já falei. Eventos, network, tudo de bom. Aqui já falei também que é a parte de divulgação de vagas, tá? Que eu já vou falando, já vou passando. E aí, técnicas de seleção, nós já falamos também, testes técnicos e psicológicos, tá? Dinâmicas também, prova escrita, como que você vai aplicar, nós já falamos também. E aí, vamos entrar aqui na parte de treinamento e desenvolvimento, tá? Gente, é investimento, não é gasto, certo? E aí, nós vamos ver como que era antes e como que é agora. Tiago, exemplo de estratégia é fazer conexões com RH seria uma maneira de arranjar a vaga em questão com foco. Isso, a gente tem que ser estrategista no LinkedIn, tá? Fazer conexões, exatamente. Por exemplo, se eu sou da área de logística, eu vou fazer conexão com um monte de gente. De logística e com profissionais de RH também. Porque nós, profissionais da área, vamos fazer conexão com o povo que a gente precisa contratar. Né? Então, se eu preciso de um engenheiro na construção civil, um engenheiro de tráfego, sei lá, eu vou tentar fazer conexão com essas pessoas, tá? E aí vai puxando ali, exatamente, Tiago, é isso aí. Gente, treinamento, né? É o processo educacional de curto prazo para ensinar as novas habilidades e conhecimentos. Fazendo já essa junção, essa soma do recrutamento e seleção com treinamento, gente, eu posso contratar, entendeu? Um profissional no RH que não entende muito de folha, de sistema, mas ele se encaixa perfeitamente no perfil da minha equipe, vai atender a minha necessidade devido às habilidades dele, e eu posso fazer um treinamento técnico e tá tudo certo. O problema é que nem falaram na outra turma para mim, contratar uma pessoa fake news, né? Falar que sabe Excel avançado, chega na hora, não sabe fazer nada, nem o Power BI não sabe. Não sabe mexer com dashboards, não sabe nada. Então, só que é o seguinte, RH, você correu risco, você não aplicou um teste técnico nele antes para poder testar as habilidades técnicas ali dele, né? Então, se eu tenho uma vaga que exige o Excel avançado, vamos aplicar um teste, né? De câmera aberta, pode ser à distância, ele salva o material e manda para você, tá? Então, o treinamento técnico é muito válido também se a pessoa atinge aí as suas habilidades, tá? E habilidades, muitas vezes, ó, treinamentos também são focados para aprimorar. Se você está vendo que a tua equipe está com algum problema, com alguma deficiência ali, não está conseguindo bater meta, talvez precisa ter um maior engajamento no treinamento. Poxa, vamos marcar um treinamento, porque eu levantei as necessidades na minha equipe, no meu setor, ou eu mesmo identifico que eu preciso de um treinamento, deixa eu conversar com o meu gestor, né? Deixa eu apresentar a minha dificuldade, né? Falar, olha, eu estou com dificuldade em tal coisa, acho que eu preciso de um treinamento. Talvez não é a juntar todo mundo, é só você que ele vai sentar ali um pouco com você, te explicar algumas coisas e você vai aprendendo, né, na prática, né, também. Michele, melhor site para procurar vaga de estágio em RH. Nube, CIE, tem ótimos estágios que você pode procurar, né? Para quem está começando agora na área contábil, é possível conseguir trabalho pelo Indeed? Podem pôr no Indeed também, pode colocar. Entendeu? Mas pode, assim, tem que ver os núcleos de estágio, se tem na faculdade ou não, se o polo divulga ou não. Não sei essa parte aí como que é na Uniaselv, eu não posso falar porque não sou dessa área daqui, mas você pode procurar o NUB, você pode procurar o CIE também, né? Ou dependendo da sua região, aí eu não sei qual que é. Administrativo, gente, Indeed, Infojobs, tá? A Cato, gente, para quem pode pagar a Cato mensal, ela é muito boa, tá? Nas minhas épocas aí de CLT da minha vida, eu também já consegui muito emprego bom em multinacional na Cato, tá? Tem que ser estrategista com a ferramenta da Cato, mas dá muito certo.
Outra coisa é grandes estágios também pela Cato, tá? Grandes empresas também lá. Só que o Nubce dá muito certo, tá? Acho que gira mais rápido. Inclusive, eles têm a Nube no site, tem até cursos de horas complementares que vocês podem fazer também. Que é a administração do tempo, tem um monte de coisinha assim também no site do Nube. Gente, ficou meio falho assim, peço desculpas, mas eu vou falar para vocês o que está nesse site, tá? Antes, treinamento e desenvolvimento era ensinar a apertar parafuso, né? Era técnico, era só aquilo. Hoje nós temos e formamos profissionais mais completos, onde ele vai inovar através do conhecimento e vai crescer junto com a empresa. Então, antes o treinamento era mais pontual, só técnico. Hoje não, hoje nós temos treinamentos comportamentais, nós temos tudo para aumentar a sua produtividade. Hoje nós temos um treinamento contínuo, mais estratégico, o colaborador visto como talento, como desenvolvedor, e alinhar as pessoas à estratégia e à inovação, né? Então, hoje o Cavenato, ele destaca o treinamento e desenvolvimento no presente, preparando para o futuro também da empresa, né? E o profissional, ele fica mais engajado, né? Ele fica mais motivado, desenvolve aí algumas questões, tá? Então, o treinamento é aprender a fazer algo agora. E o desenvolvimento é se preparar para os próximos passos de carreira, né? Então, o que é o desenvolvimento, né? Explicando aqui o slide. Pense no desenvolvimento como uma viagem de crescimento, né? Não é uma, né, assim, algo isolado, como um curso rápido, mas é um processo contínuo ao longo prazo, né, que acompanha todo esse colaborador. Uma coisa que tem que estar definido para vocês: treinamento e desenvolvimento é uma coisa e educação corporativa é outra, tá? São duas coisas diferentes. Tá? Porque educação corporativa, já estou falando tudo aqui, tá? A educação corporativa, tem lá plataforma, né, tem algo mais específico. Então, por exemplo, eu vou promover alguns líderes. Olha, lá tem uns vídeos de liderança que o CEO gravou, que contratou uma consultoria e colocou na plataforma para vocês irem fazendo esse curso e assistindo, para que vai agregar no plano de carreira. Diferente do treinamento que vai te atender a sua necessidade agora. No final de cada treinamento, a gente tem uma chamada avaliação de reação, onde você aplica umas questões para os colaboradores, eles avaliam como que foi o treinamento e sobre tudo aquilo que foi aplicado, o conteúdo, a metodologia, tá? Assim, uns são contra e outros são a favor, né? Porque fala que às vezes vão pela emoção ali no momento. Mas deixa a pessoa pensar, dá um tempo para ela e refletir se realmente agregou ali ou não, tá? E falando já em paralelo, o objetivo é que ele esteja, né, pronto, né, para os novos desafios, o colaborador, né, para cargos de liderança. Gente, uma coisa que eu fico doida é o seguinte, junto comigo, é ficar promovendo gente para líder e não formar o líder, né? Ele vai continuar sendo operacional, galera. Ele vai continuar sendo operacional. E ele vai continuar colocando mão na massa e não vai conseguir formar ninguém, não vai conseguir motivar ninguém. Sabe o que vai acontecer? Os problemas vão estourar no RH. As pessoas vão embora. Mas porque ele tem culpa? Não, coitado, ele não tem culpa. Mas porque ele colocaram ele nessa posição, porque ele merece? Sim, claro. Só que precisa treinar, precisa formar. Aí, ó, chamo, gestão estratégica de pessoas, treinamento, chega junto no gestor, olha, a gente promoveu A, B, C ou D, vamos proporcionar um treinamento. Foi o que nós fizemos lá na empresa. Pegamos várias questões aí mais abordadas, colocamos no Forms, mandamos, levantamos as necessidades, projetamos no Excel, colocamos lá, ficou até bonitinho lá, colorido, as partes principais do que precisavam ser abordados no treinamento, monta o projeto, o treinamento, leva para o seu diretor aprovar e, ó, manda bala, entendeu? Vamos formar essa galera, porque eles querem, são promovidos, mas precisam de acompanhamento como qualquer liderado, claro. Só que para o liderado ser motivado e ser formado, o líder dele também precisa, tá? Já estamos acabando, fique em paz. Letícia, estou em um treinamento de um projeto de liderança feminina na empresa, que a duração de tempo é já... Que legal, Letícia. Me conta na próxima aula, vou anotar aqui. Espera aí. Letícia
Rosário, porque hoje já não dá mais tempo, eu já estou finalizando a aula. Tá? Liderança, deixa eu anotar aqui. Feminina. Depois você me explica melhor na próxima aula. Fiz um treinamento para supervisor e líder da empresa. Ai, pode continuar, né, gente? Muito bom, né, falar disso. A gente vai ter nossos encontros recheados, eu prometo, com muitas coisas legais, tá? Fiquem tranquilos, tá, gente? Então, eu já estou falando de tudo um pouco. Isso aqui, essa parte das etapas do diagnóstico é o levantamento das necessidades. Outro dia, um gestor de compras chegou em mim e falou assim: olha, estamos com um problema de comunicação. Minha equipe não sabe mandar mensagem de WhatsApp nem e-mail para os fornecedores, já está virando um escândalo isso aqui. E assim, eles não têm formação, estão com problema na escrita de comunicação. Me prepara um treinamento de comunicação, né? Porque está até agressiva as comunicações. Então, olha, é uma necessidade, é uma urgência, é técnico, é específico, é para agora, né? Então, a gente precisa analisar. Como também eu tenho que analisar o que eu vou usar no meu treinamento, que conteúdo, qual é o diagnóstico, qual é a metodologia, qual é o recurso. Eu não tenho como te falar isso agora, é você que vai levantar essa necessidade junto com o teu gestor da área e também vai ser estratégico para identificar, como eu te dei o exemplo agora da comunicação, você vai buscar, você vai pesquisar, né? E então você vai ver qual que mais se encaixa à tua realidade. É para vendedor? O treinamento, para que é? Então, aí você vai ver e vai identificar. Adriele, acabei de entrar em uma multinacional, está sendo bem difícil o meu treinamento. Estou sem suporte, não sei como agir. Adriele, busca você o autoconhecimento. Busca você. Vai para a internet, vai para vídeos, fala com profissionais da área e tenta desenvolver, se moldar essa realidade. Se não dá para depender, por exemplo, desse treinamento, vai procurar falar com outros profissionais ou vai buscar conhecimento, você mesma, entendeu? Não tem o que você fazer, ainda mais que você acabou de entrar, né? Então, você pega as informações e tenta pesquisar, explorar com alguém, fazer amizade com alguém também que já esteja na empresa que possa te ajudar. Vai ter que procurar mesmo correr atrás. Trouxe uma curiosidade de mercado para vocês que muitos não sabem, né? Que vai fazer treinamento no achismo. Mas treinamento tem uma norma, tá? Tem ISO. Inclusive, no mestrado, a gente está até vendo sobre isso. E eu quis trazer para vocês também, que muita gente não sabe. Então, assim como existem mapas GPS que nos leva de um lugar para o outro, não é assim? Nós chamamos de norma. Podem pesquisar depois, quem tiver curiosidade, tá? São guias para montar treinamentos eficazes para cada tipo, tá? É um mapa, tá? Da ISO. Então, para cada um, a gente tem aí, mas, né, queremos construir um caminho aí completo, certinho. Então, a gente tem a ISO, por exemplo, 10.015 de 2001, que faz as diretrizes do treinamento. É a principal norma ISO especializada em treinamento, sabia? Traz a parte da família de normas de qualidade. Então, eu trago para vocês aqui essa curiosidade da ISO, tá? E os métodos de treinamento que nós já falamos na aula toda aqui, tá? Pode ser híbrido, presencial, vai ser como o seu treinamento? Vai precisar de um mentor, vai precisar de um coach. Magazine Luiza, na época que o Tite estava em alta com o Corinthians, chamou o Tite para dar palestra para os líderes, sabia? Então, assim, qual que é o seu momento que você vai aplicar? Estamos acabando. Vou deixar essas questões para as próximas aulas, que era só para a gente brincar aqui. Mas, pessoal, nós finalizamos por aqui. Muito, muito obrigada a todos. Obrigada, prof, por compartilhar. Vocês, assim, foram maravilhosos no chat. A gente se encontra. Tragam mesmo aí as dúvidas, cases. Muito obrigada. Que bom que vocês gostaram. A aula não podia ser diferente se não tivesse vocês, né? Muito obrigada, professora Flávia. E a gente se encontra aí, gente, na unidade 2. Já estou ansiosa para a unidade 2. Eu que agradeço. Eu não falei que a aula ia ser maravilhosa? Eu já sabia. Então é isso, pessoal. Se precisarem de mim, podem me chamar no Teams, tá, turma? E verifiquem o calendário de vocês, já agendem a avaliação 1, tá? Leiam, pessoal, leiam, né, professora Camila? O tempo que tiverem disponível, leiam, tá bom, turma? E é isso, uma boa noite para vocês. A gente se vê na próxima aula. Olha aí, professora. Tem vários alunos que estavam desmotivados e agora estão extremamente motivados. Poxa, que bacana, hein?
Isso é muito bom. E isso aí é um fascínio que a professora Camila, né, que ela passa para a gente, com a forma que ela passa o conteúdo. Então, você não esperava menos, viu, professora? Ai, linda, obrigada. Ô, turma, olha, vou encerrar a gravação. Não tem código, tá bom, pessoal? Não tem código. Fiquem tranquilos, vocês não são prejudicados por não inserir o código, tá? Encerrei então a gravação, compartilhei com vocês aí.